Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O evangelista São Mateus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca a palavra do meu Pai, que está nos céus, em prática. Quem ouve as minhas palavras e não as coloca em prática, é como o homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e sua ruína foi completa. Nós queremos ser diferentes, queremos colocar a palavra de Deus em prática e construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Meu irmão e minha irmã, por isso vamos procurar escutar bem, com muita atenção, a palavra de Deus. É compreendendo a palavra que nós podemos colocá-la em prática. Te convido a abrir bem os seus ouvidos e o seu coração para escutar a mensagem do Evangelho de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois se não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos ainda dentro do grande discurso de despedida de Jesus dos seus discípulos. Liturgicamente estamos na 6ª semana da Páscoa, já nos aproximando da festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua subida para junto do Pai Eterno. Por isso, a mensagem do Evangelho prepara o coração dos discípulos para este momento em que Jesus, o Mestre, deixa a sua presença física entre os discípulos e sobe para junto do Pai. No entanto, Jesus não quer deixar os seus discípulos desamparados. Jesus conforta, consola o coração dos seus discípulos para que continuem a missão que ele lhes confiou. Por isso vamos refletir esta mensagem do Evangelho, que nos ajuda também a assumir o nosso compromisso, a nossa missão no dia de hoje. O Evangelho começa dizendo: agora, porém, vou para aquele que me enviou. Essa expressão nos revela, antes de tudo, a origem de Jesus. A origem de Jesus é o Pai Eterno. Eu vou para aquele que me enviou. Jesus veio do Pai, viveu no Pai e para o Pai voltará. Este também é o caminho que cada um de nós deve percorrer. Tomar esta consciência. Viemos de Deus, devemos viver em Deus e para Deus voltaremos. Esta é a consciência de Jesus. Vou voltar para aquele que me enviou. Ele veio a este mundo como missionário para revelar o projeto do Pai Eterno. Realizou a sua missão. Agora volta para junto do Pai e deixa a Igreja neste mundo para continuar a sua missão. Por isso tomemos essa consciência de que somos no mundo a presença do próprio Cristo pela ação do Espírito Paráclito, como nós ouvimos nesse trecho do Evangelho. Mais à frente, Jesus vai dizer: mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Certamente os discípulos de Jesus ficaram muito assustados ao escutá-lo dizendo que iria deixá-los. Se sentiram desamparados, desconfortados, assustados,
E agora, como continuar a nossa missão com a ausência do Mestre, com a ausência do ressuscitado? Mas Jesus ajuda os discípulos a compreender que eles não estarão sozinhos. Ele vai para junto do Pai, mas envia um outro defensor para que os discípulos continuem a missão sem desanimar e com entusiasmo. Encheram de tristeza, mas Jesus diz: no entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta para o Pai, pois se não for, o Paráclito não virá a vós. Portanto, a ida de Jesus para junto do Pai Eterno é que permite que o Espírito Santo seja enviado sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, para que continuem a missão no mundo. Aliás, a Igreja faz isso de forma pedagógica com a liturgia. A gente celebra o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. A gente vive o tempo pascal inteiro. Depois a gente celebra a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e em seguida, no domingo seguinte, celebramos a festa de Pentecostes, que é justamente esta vinda do Espírito, quando Jesus vai para junto do Pai, e é este Espírito que ajuda a Igreja a continuar realizando a sua missão no mundo. É por isso que Jesus diz aqui: se eu não for, o Paráclito não virá a vós. E mais uma vez aparece essa expressão Paráclito, que, como a gente disse, significa advogado, alguém que é colocado do nosso lado para nos defender. É o nosso defensor. O Espírito Santo é o defensor da Igreja. O Espírito Santo é o nosso defensor. Por que a Igreja subsiste até hoje? Porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito é o seu defensor. Por isso, Jesus diz a seus discípulos: não é motivo de tristeza a minha ida para junto do Pai. Afinal de contas, o destino de todos nós também é junto do Pai. E mais ainda, a sua subida para junto do Pai é quem permite que sejamos assistidos pelo Espírito Santo como Paráclito, como nosso defensor. E continua o Evangelho: quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. E aí o Evangelho, depois de forma mais serena e pausada, vai explicar cada um destes elementos. Do pecado porque não creem em mim. O pecado por excelência é justamente este: não crer em Jesus Cristo. Não fazer uma adesão de fé a Jesus Cristo. Por isso, a culpabilidade virá como pecado, porque muitos não creram, não fizeram a adesão a Jesus Cristo. Continua: da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Portanto, é o cumprimento da justiça de Deus. A justiça de Deus, como nós sabemos, consiste em realizar em tudo a vontade de Deus. E Jesus, enquanto viveu neste mundo, em tudo procurou realizar a vontade do Pai Eterno. Portanto, ser justos diante de Deus é procurar realizar a sua vontade. E como o Evangelho tem nos ensinado nos últimos dias, a vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou e se entregou por cada um de nós. Por isso, justiça, porque vai para o Pai e não mais o veremos. Julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Portanto, o príncipe deste mundo é justamente o mal. O príncipe deste mundo é a força contrária ao Evangelho. Este já está julgado, porque o Pai é maior que todos. E no final, o amor vencerá. Porque o critério de julgamento é justamente este: o acolhimento do amor de Deus ou a rejeição dessa proposta de salvação que Ele nos oferece. Por isso, meu irmão e minha irmã, tendo escutado esta mensagem do Evangelho tão bonita que Jesus dirige ao nosso coração, assim como dirigiu ao coração dos discípulos daquele tempo, sejamos encorajados. Nós não estamos sozinhos. Não deixemos que a tristeza tome conta do nosso coração. Jesus sobe para junto do Pai, mas Ele nos envia o seu Espírito Paráclito. E a Igreja tem como defensor o Espírito Santo. É por isso que ela subsiste até hoje, mais de 2 milênios de história, assistida pelo Espírito Santo,
Por isso ela permanece sempre fiel na realização da missão que Cristo confiou à Igreja. Deixemo-nos ser impulsionados por este mesmo Espírito que nos defende e nos assiste em todos os momentos da história da Igreja. Como é bom, meu irmão, minha irmã, este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, onde nós podemos escutar, refletir, compartilhar um pouco esta experiência de escutar a voz de Deus através da Escritura. Hoje, de modo especial, Jesus dizendo que não deixa a sua comunidade desamparada. Por isso não há motivo de tristeza, porque Ele enviará o Espírito Santo como nosso defensor. Vamos rezar ao Pai Eterno, agradecendo por este nosso encontro. Divino Pai Eterno, Deus de bondade, te agradecemos por esta oportunidade diária de escutar a palavra de Teu Filho Jesus, nos alimentar dela, permitir que ela nos encoraje a realizar bem o projeto que Tu confiaste a cada um de nós por meio de Teu Filho Jesus. Te pedimos, Pai Eterno, um coração cheio de ânimo. Te pedimos, não deixes que o nosso coração seja tomado de tristeza. Ao contrário, que sejamos sempre alegres, porque enviaste sobre nós a força do Espírito Paráclito. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.